A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Então, dando sequência aqui a essa série de mensagens, nessa tarde, nós vamos ler aqui a segunda mensagem em Jó, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Assim nos fala a palavra do Senhor Deus. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: como falas qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Meus amados, o tema desta mensagem: o tamanho do sofrimento de Jó. Isso mesmo, o tamanho do sofrimento de Jó. Você vai entender esse tema no final da mensagem já, tá? Você vai entender por que eu coloquei aqui esse tema para essa passagem bíblica, e aqui pode ser colocado outros temas, mas por causa do final eu coloquei esse aqui, você vai entender no final, tá bom? Vamos lá, versículo 1, vamos ver o que diz aqui, versículo 1 de Jó. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Precisamos vigiar, meus amados, pois Satanás pode se apresentar diante do Senhor para pleitear a respeito do nosso comportamento enquanto estamos nesse mundo. Você sabia disso? Interessante, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas foi o que aconteceu com Jó. Ele, a Bíblia diz que ele é acusador dos irmãos, se acusa dia e noite. Então aqui está dizendo que ele foi se apresentar ali diante do Senhor a respeito de Jó. Tá bom, pessoal? Versículo 2 e 3. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu, Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra, passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste no céu Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o sem causa. Por quê? Porque Jó tinha tirado tudo, Satanás tinha tirado tudo que Jó possuía. Foi uma verdadeira tempestade. Notícia ruim da notícia ruim. Perdeu quase toda a família, com exceção da esposa. Perdeu todos os filhos, perdeu os bens. Foi um estrago que o inimigo fez com aquilo que Jó possuía, pessoal. Tudo de bom que ele possuía. O Senhor pergunta a Satanás de onde ele estava vindo, e ele respondeu: de rodear e passear pela terra. É isso que ele faz. Aqui, o Senhor fala a Satanás, para Satanás, um excelente testemunho acerca do caráter de Jó.
Tomara pudesse Deus falar o mesmo acerca de você e eu, não é mesmo? Já pensou? Se Deus falasse acerca de você e de mim, isso que Ele falou, temente a Deus, justo, reto, desiste do mal. Já pensou? E que mesmo que o inimigo tentando destruir Jó, ele manteve a sua sinceridade e integridade. Então, o Senhor colocou para ele, mesmo que o estrago que ele fez, mas ainda assim, Jó manteve sincero e íntegro diante do Senhor. Que coisa maravilhosa quando o próprio Deus fala isso acerca desse servo de Deus, né? Versículos 4 e versículo 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ó, ele falou a verdade, pessoal. A pessoa às vezes faz tudo que tem para poder preservar a sua vida. Não é verdade? Porém, estende a tua mão e toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então aqui Satanás faz um desafio ao Senhor, que se o Senhor, que Deus tocasse na sua saúde, que Jó blasfemaria contra o Senhor. Olha que coisa! É só para perturbar, né, cara? Então ele falou, faz isso, se tocar na pele, se tocar vamos dar tudo pela sua vida. Tocar no corpo dele, na sua saúde, ele vai blasfemar contra ti. O Senhor falou, então vai. Sei que Jó blasfemaria contra Deus, ó. Porque ele não conhecia, na verdade, né? E não sabia o que estava no coração de Jó, quando ele era temente a Deus, como ele amava o Senhor. Versículo 6 fala o que, pessoal? E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então, meus irmãos, Deus entregou Jó nas mãos de Satanás, ó. Só não poderia tirar a sua vida. Então, olha, você faz com ele o que você quiser lá, mas a vida dele não. A vida dele pertence a mim. Ou seja, Deus dá a vida e Deus tira. Satanás não tem essa autoridade, entendeu? Somente você é um servo de Deus e Deus. Então, fique tranquilo. Não sei como é que está você aí, alguém está passando uma luta tremenda, enfermidade, ou uma prova. Fique tranquilo que a sua vida Deus a tem em suas mãos. E o inimigo só toca naquele que Deus permite. Mas a vida, quem deu a vida foi Deus, quem tira a vida é Deus. Mas é lógico, você tem que estar na presença de Deus para que seus dias sejam prolongados. E eu também, tá? Mas fique calmo e tranquilo. Alguém aqui está precisando ouvir essa palavra aqui. Só Deus que tem poder na sua vida, tá? Então procure, sim, andar na presença de Deus para que Ele venha preservar a sua vida e venha usar a sua vida com muito poder nas mãos dEle enquanto você estiver aqui nessa terra, tá bom, pessoal? Vamos lá, versículo 7. O que fala no versículo 7? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Então Satanás saiu da presença de Deus, furioso para maltratar Jó, e o feriu com úlcera desde o pé até a cabeça. Uma úlcera maligna. E pelo jeito era terrível, ele ficava só se coçando com um caco, né? Não falei de que era. Você imagine, a Bíblia não fala aqui, mas quanto tempo Jó ficou daquela maneira. Eu sei que não foi poucos dias não, tá? Mas que coisa terrível, né, meus irmãos? Úlcera, que quadro tem úlcera, planta do pé até os cabelos da cabeça. Jó foi ferido por úlcera, por parte de Satanás, por permissão de Deus, para mostrar para ele que Jó era um servo verdadeiro de Deus, que Jó não blasfemaria de Deus, não. Ele permaneceria fiel, como permaneceu, e no final o Senhor de Jó teve uma grande experiência com Deus. Deus não só curou Jó totalmente, mas restituiu a ele 2 vezes, duplicado, tudo que ele possuía, até os filhos, até os bens. Tudo que ele possuía, Deus deu a ele em dobro. E foi uma experiência fantástica, apesar da dor terrível que ele passou. Tá bom, pessoal? Versículo 8 e 9. O que fala no versículo 8 e 9? Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó contra os seus lábios. Então, Jó aqui
embora não soubesse da conversa que Satanás tivesse tido com Deus, mas ele atribui a Deus, foi Deus que permitiu aquilo. Que Deus deu muito bem para ele, agora deu mal, então tem que saber receber o bem e o mal. A palavra sábia dele, né, para a mulher. Mas ele estava aceitando que aquilo Deus estava permitindo, como na verdade estava permitindo para que ele tivesse uma experiência ainda maior com Deus, tá bom, pessoal? A partir daí, Jó começou a raspar as feridas com um caco. Raspar as feridas, né? A Bíblia diz. Um caco. A partir daí começou a raspar com um caco. E a sua mulher aconselhou Jó a amaldiçoar a Deus e morrer, como se Deus fosse o responsável por aquela enfermidade. Amaldiçoou Deus por quê? Porque para ela foi Deus responsável, mas não foi Deus responsável. Foi Deus que quis aquilo, né? Foi investida, foi uma obra maligna contra a vida de Jó. E vamos ver lá então o que fala o versículo de número 10, né? 10, versículo 10. Porém ele disse, como fala qualquer dura, falas tu. Isso aí. Isso. Como fala tu, receberia o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, Dó não pecou Jó com seus lábios. Jó fica indignado contra sua mulher pelas suas péssimas palavras e manteve a sua integridade diante de Deus. Isso que foi mais importante, né? Agora vamos ver, final aqui, versículo 11, versículo 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifazo, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um seu manto, e sobre suas cabeças lançaram pó no ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Vamos ver aqui o que Deus tem para nós. 3 amigos de Jó, ao ouvir acerca do seu mal, do mal que veio a ele, decidiram ir para o consolar, para uma visita. Porém, de longe, era tão deplorável a aparência de Jó, que estava irreconhecível, e levantaram a sua voz e choraram, diante daquele quadro triste. Se assentaram ao lado de Jó, no pó da terra, por 7 dias, sem que nenhum deles falasse uma palavra sequer, porque perceberam que a dor era muito grande. Agora você entende o tamanho, o tema, por que o tema dessa noite? O tamanho do sofrimento de Jó. Olha isso aqui, ó. Isso é o tema, o tamanho do sofrimento de Jó. Por quê? Porque os seus amigos que decidiram visitá-lo, diz a palavra que quando eles chegaram ao longe, Jó estava tão deformado com aquelas luzes que ele estava irreconhecível. E eles que pretendiam chegar perto, chegar onde Jó estava, eles ficaram de longe, choraram antes. Choraram mesmo, de tão deplorável que foi aquela imagem de Jó, aquilo que eles viram, aparente de Jó, mesmo à distância. Porque ele estava irreconhecível. Úlcera da planta do pé até o cabelo da cabeça. É fácil. E eles então choraram com aquele quadro triste. E depois diz a Bíblia que eles ficaram ali por 7 dias calados, todos 3. Era tanto o sofrimento de Jó, a dor, que eles sabiam que não tinha condições de ouvir nada. Ele estava totalmente tomado pela dor. Então, meus amados, essa é por isso que nós falamos sobre esse tema, o tamanho do sofrimento de Jó, né? E de repente Deus trouxe essa palavra, por quê? Eu não sei, você está passando por uma prova, uma dificuldade, até uma enfermidade, e às vezes você quer reclamar, né? É a tendência nossa, eu também, mas olha a situação de Jó. Compara a sua situação com a situação de Jó e faz igual a ele, não glorifique o Senhor, porque Deus vai reverter também esse quadro, tá? Da mesma forma que Deus reverteu o quadro de Jó, ele deu uma grande bênção a fazer com você também, tá bom, meu amado? Acredite. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. E principalmente compartilhe os nossos vídeos, nos ajude aí
a levar essa palavra de Deus mais longe. Certamente Deus vai te abençoar. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.